Então, pessoal, como comentado no vídeo anterior, né, da nossa aula anterior, a gente vai iniciar aqui os conceitos, né, o que é o Arduino. Então, para a gente aprender um pouquinho, entender como que isso funciona, como que é a robótica, como que é as empresas que têm os processos, né, automáticos, né, vocês, futuros gestores, né, precisa conhecer e eu acredito que vocês vão vivenciar um mundo um pouco mais moderno, né? Um pouco mais automático. Não tem como escapar não, tá, gente? É a tendência. Mas vai depender do ser humano mesmo da mesma forma. Essa parte automática, os processos, é, se não tiver planejamento, se não tiver programação, se não tiver acompanhamento, né? Não faz sozinho não, entendeu? Então depende muito do ser humano, tá? E principalmente de gestores de processo, qualificar os processos, né? Priorizar, planejar tudo que a máquina ou uma inteligência vai fazer. Então a gente vai começar a matéria sobre isso, aprender um pouquinho e a gente vai utilizar, né, em forma didática, apesar dele ser totalmente profissional, é o Arduino, beleza? O que acontece? Então, o que é um Arduino? É, Se a gente pensar, a maioria das coisas que hoje executa sozinho, que tem uma automação, que está por trás de uma robótica, de um robô, é um computador, são processos, são contas matemáticas. Então, o que é o Arduino? O que a gente vai estudar? O que a gente vai programar? O Arduino nada mais é que um mini computador, imagina. É um computador sem tela, tá? Ele tem processos, ele tem o resultado de forma diferente que um computador normal que vai te dar em tela. Apesar que o computador também, utilizando as portas, né, de saída dele, você consegue controlar outros periféricos sem ser a tela. Mas a maioria dos comandos, das respostas, dos objetivos é transformado para a gente, né, em forma de tela, em forma de imagem. Agora, os microcontroladores para uso industrial, da automação, para uso da robótica, para outros fins, normalmente ele se transforma em dados físicos, em leitores de sensores, em acionamento de motores, acionamento de lâmpadas LEDs. Então é nisso que a gente vai tratar. A gente vai aprender um pouquinho como controlar esses dispositivos, tá? Então o Arduino nada mais é, né, que uma plataforma é, formada por dois componentes: a placa, que é o hardware que usaremos para construir nossos projetos, e além da placa do Arduino, a gente vai ter aqui em prática uma outra placa que eu desenvolvi, é uma placa didática da SysControl, né, que ela facilita, vamos dizer, a parte da didática no aprendizado da automação e da robótica, tá? Então ela já vai ter LEDs, potenciômetro, buzz, ela vai ter uma série de componentes aí, ao que alguns aí já até conhecem, que fizeram algumas aulas já com a gente aí. Então ela é constituída a placa, né, que é o hardware, aquilo que a gente visualiza, são os componentes eletrônicos, né, que usaremos para construir nossos projetos. E a ideia do Arduino, que é o software onde escrevemos o que queremos que a placa faça. Então, a IDE, o software, é onde que a gente vai colocar a inteligência na eletrônica, porque só a placa, só o hardware não faz nada, gente, não faz nada. Quem comanda ela, quem coloca as instruções é a gente. Então, por exemplo, imagina que se o nosso corpo, quando Deus, né, quem tem outra crença, não sei, quando foi criado, né, a gente tem um manual, apesar que o que a gente chama de hoje na tecnologia de inteligência artificial é a capacidade de mudar, não está só naquilo que está descrito, né? Então a gente tem isso.
a gente tem uma sequência, uma ética, alguns propósitos, né? Mas a gente tem algumas alterações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem um costume, tem a cultura, tem a educação, vamos dizer, de acordar todo dia, né? E ir ao banheiro, escovar dente, tudo, beleza. Isso está programado, programado não, está na nossa cultura, nos nossos hábitos, né? Como se fosse uma programação. Mas a gente pode mudar, não pode? A gente pode sair pra rua aí sem escovar dente, até o momento que a gente está passando, voltar da rua e, se não quiser obedecer, né, as orientações da saúde, por exemplo, nem lavar a mão e colocar a mão na boca, não usar máscara. A gente não tem esse essa opção. A diferença da máquina é isso. Ela não tem. Se você programou que a máquina, se for na rua, ela vai voltar, ela só vai de máscara, ela vai voltar, ela vai no tanque lavar a mão, passar álcool gel, tá? Ela não sabe fazer outra coisa se não fizer essa rota, se não fizer essa rotina. A gente tem opção, só que nisso a gente tem o risco de errar, né? O risco de pegar a doença. A gente sabe das coisas que pode acontecer, né? Mas Deus deu essa opção de escolha pra gente, né? A máquina não. A não ser que for alguma tecnologia que envolva inteligência artificial, que a máquina pode ter uma certa escolha, tá? Mas isso é outros assuntos. Mas nesse caso aí da programação, da robótica, da automação, é isso que eu queria demonstrar. A gente vai criar sequências de acionamento de algum produto, de algum sensor, de algum motor, né? Mas ele só vai executar aquilo que a gente escreveu. No tanto que a gente vai chegar ao ponto de achar que o componente está estragado, porque não aconteceu. Mas na verdade a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente que passou aquela instrução. Então talvez a gente passou uma instrução incorreta de não acontecer, tá? Bom, então para não ficar confuso é mais ou menos isso aí, beleza? Então a cara, o físico do Arduino é mais ou menos isso aí. E a gente vai ver, tem ele lá no Tinkercad também, né? Então ele é constituído aqui, ó, pela porta USB, tá? É a porta que vai alimentar ele, que vai passar os dados do computador onde que a gente vai estar digitando as instruções e vai passar para ele, tá? Nós temos também aqui uma porta de alimentação externa. Se não for, por exemplo, a gente vai fazer um projeto lá do lado de fora da escola, da sala, e não vai levar o computador para lá, então eu posso levar uma pilha, uma bateria e alimentar ele por aqui, tá? E a gente tem uns pinos de reset do processo, 3,3 volts, 5 volts, GND, que é o ground, né? Que é o pino negativo, vamos dizer, dele. Voltagem, esse voltagem é a mesma coisa que a entrada aqui da bateria. Nós temos os pinos de A0 a A5, que a gente vai estar comentando isso aí futuramente. Aqui é o coração do sistema, é a memória do sistema, é onde que tudo fica armazenado. Então quando eu digito as informações das instruções, vai entrar aqui pelo cabo USB e vai chegar até esse microcontrolador, é o CI, é a memória, é o cérebro do sistema. Então vai estar tudo registrado aqui. Eu tenho um botão de reset para reinicializar o meu sistema que está rodando, tá? E aqui tem os outros pinos de comunicação, pinos de controles digitais que a gente já comentou, e aos poucos a gente vai entendendo isso aí um pouquinho, beleza? Então vamos praticar, né? Vamos lá pro nosso Tinkercad. Então deixa eu abrir o Tinkercad. Voltando aqui no nosso Arduino, como demonstrado lá na figura do slide, realmente ele tem essa cara, tem todos os pinos que eu falei, que, ó, 3,3, 5 volts, GND,
os A0 ao A5, os pinos digitais, a porta USB, o botão de reset, o plug para alimentação externo, né? E a gente consegue fazer várias práticas. Então a primeira prática que eu queria que vocês entendessem, sem fazer nenhuma programação, sem nada, é utilizar o próprio Arduino como uma fonte de alimentação. Então a gente vai ligar um LED, né, com o próprio Arduino pela porta USB, tá? Então, se, por exemplo, quando eu ligo aqui, ó, presta atenção, quando eu ligo, olha o cabinho USB que ele entra no Arduino, então ele alimenta o Arduino aqui, tá? Bom, o Arduino estando alimentado, pessoal, se eu observar aqui, ó, peraí, deixa eu só esconder essa tela aqui. Se eu observar aqui, ó, eu tenho o pino 5 volts e tenho o pino GND, que é o negativo. Então, isso aqui quer dizer que eu estou fornecendo a tensão de 5 volts para algum dispositivo externo. Então, essa ligação que está sendo feita aqui, ó, está ligando o meu 5 volts à barra de alimentação da protoboard positiva, que ó, tudo aqui vai estar alimentado com 5 volts positivo, e o negativo vai estar vindo no negativo. Então eu tenho toda a minha barra de LED, ó, todas as barras de alimentações aqui, ó, alimentado com os 5 volts, aí vai passar por esse fio aqui, vai chegar até o positivo de novo aqui em cima. E o negativo aqui, ó, tá interligado com o negativo daqui de baixo, que está interligado com o negativo do Arduino. Então o que eu falei é utilizar o Arduino como uma fonte de alimentação por enquanto, sem nenhuma programação, e fazer a ligação de um LED. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou vir aqui nos componentes básicos, vou pegar um LED. A gente sabe que o LED não pode ser ligado aos 5 volts direto, né? Ele precisa de uma tensão de aproximadamente 1.9, 2 volts, tá? Vou colocar ele em algum ponto aqui da protoboard. O anodo do LED, a parte positiva, normalmente é esse que tem, tá? Ele é meio tortinho aqui, ó, tá? Então eu vou pegar o anodo, desculpa, eu vou pegar o catodo, que é o negativo, e já vou ligar lá em cima direto, ó. Liguei no negativo, preto. Agora, lembrando, eu preciso de colocar um resistor para limitar a corrente do LED, porque ele só pode funcionar com mais ou menos 2 volts. Então aqui, ó, o ideal é utilizar um resistor de, deixa eu girar ele aqui, um resistor de 470 perfeito, tá? Vou pegar só o resistor aqui, vou colocar ele aqui, um terminal dele no positivo do LED, olha lá, no anodo. Vou mudar a resistência dele para 470 ohms, que aqui está em quilo ohms, tá? E vou ligar o outro terminal do resistor no positivo, vermelho. Então aqui, ó, o que vai acontecer agora? Eu não tenho pilha, não tenho fonte, não tem nenhuma forma de geração aqui, assim, diferente do Arduino. Mas quando eu ligar o circuito, ó, quando eu ligar o circuito USB do computador entrou no Arduino, e a gente está utilizando o Arduino simplesmente como uma fonte de alimentação, e o nosso LED, olha lá, ó, ligou. Se eu parar o circuito, ó, desligou, e o cabo USB sai do Arduino, tá? Então peraí, olha lá, o cabo USB saiu, vou ligar o circuito, então o cabo entrou, tá? Bom, então com isso a gente entendeu até a porta de 5 volts do Arduino, que ela pode ser usada como uma fonte, como uma pilha, como uma fonte geradora de tensão. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente vai comentar aí, né? Tirem a dúvida, qualquer coisa pode colocar, e logo após, na próxima aula, a gente já explica um pouco mais sobre as portas do Arduino. Beleza, pessoal? Valeu!